Agora nós vamos fazer a anotação de segmentos de membrana pré-anotados ou pré-segmentados também, a partir, no caso aqui, do membrane, mas ele também é viável também a partir do TARDIS, por exemplo. Então, para fazer essa anotação, vamos, antes de mais nada, dar uma olhada nos dados para a gente entender o que vamos fazer. O tomograma que nós temos aqui apenas um, né? É esse. No caso, nós podemos ver uma membrana celular externa, elementos aí da grade, e dentro dessa célula alguns compartimentos também de interesse dotados de membrana, como nós podemos ver, certo? Então, para esse processo, vamos pegar aqui um caso específico, né? Vamos, por exemplo, essa região aqui dotada de membrana, né? E nós queremos pegar especificamente e anotar ela, ou seja, pegar e montar uma máscara de membrana apenas dela para representar de outra cor, por exemplo, representar em alguma visualização ou até mesmo utilizar para algum procedimento de estudo, de medição, etc. Então, criar uma máscara específica para essa região, né? Ou seja, anotar essa região aqui dessa vesícula interna, né, desse compartimento com membrana interna, para fazer algum estudo a posterior. Então, aqui nós fizemos a segmentação com membrane, ele retornou uma máscara, né, da membrana pré-anotada, como ele fez. Então vamos visualizar aqui, podemos ver que identificou bastante coisa, né? Identificou todas as membranas, mas identificou várias regiões, né? Que não são membranas, e nós sabemos aqui, por exemplo, a grade, né? Foi pegada com membrana, microtúbulo foi pegado mesmo membrana, mas a nossa região de interesse, vamos dizer assim, né? Que é essa região aqui, ou essa região aqui, enfim, aqui tiver interesse de segmentar, né? Vemos aqui também pequenas regiões que pegou bem. Então, temos uma máscara geral, mas nós queremos uma máscara, queremos anotar essas regiões específicas para visualização ou outra função. Para isso, aqui dentro do CIPIO, vamos utilizar o protocolo que vamos adicionar, que é o tomo seg MTV aqui, segment, né, TV, Annotate Segmented Membrane. Então, ele vai exatamente nos auxiliar nesse processo de anotação manual, né, annotate dessas membranas, dessas máscaras que nós pré-segmentamos. Né? Nesse caso aqui com membrane, mas poderia ser a partir de outro protocolo. Então, a primeira entrada é um input das máscaras, e temos aqui também um input opcional, que é o nosso tomograma. Então vai aparecer sobreposto o nosso tomograma e nossa membrana. É possível que quando nós carregamos esses dois ao mesmo tempo, fique um pouco mais lento, fique com pequenos travamentos o programa, né? Porque vai carregar as duas imagens ao mesmo tempo, né? Os dois arquivos. E como aqui é modelo bem clássico, né? Tipo, é bem visível a região que a gente quer, não vamos carregar, mas é possível carregar e facilitar esse processo. Não tem muitas opções além do input, podemos executar esse processo, no qual vai abrir aqui a lista de tomogramas que tem. No caso, nesse nosso projeto só tem um, mas nós podemos fazer essa anotação sequencial. Aqui selecionando esse tom que nós temos, damos dois cliques e aguardamos, né? Aqui ele vai utilizar um processo em MATLAB, então o primeiro carregamento demora um pouco, então evitar dar vários cliques, porque vai abrir várias janelas. Então dá dois cliques e aguarda um pouco que vai abrir. E aqui, quando abre, nós podemos ver esse programa, né, do Tom Seg, certo? Então, dessa forma, nós podemos olhar aqui algumas partes. Eu vou demonstrar primeiro aqui a visão geral do programa. Nós temos aqui algumas ferramentas de manipulação desse display, como por exemplo o zoom e o zoom out aqui, a mão para movimentar o display, o threshold, que ele é útil para
selecionar as regiões de interesse, ele é muito útil na parte da anotação com tomo segue TV, né? E os slides para nós percorrermos o nosso volume, e onde nós já podemos ver claramente aqui, identificar algumas regiões que nós podemos anotar. E várias opções de visualização. Esse original, ele deveria estar, se eu tivesse carregado o tomograma, ia estar o tomograma mais a máscara, a opção de filter, né, caso eu tivesse aplicado algum filtro nesse tomograma, o threshold, onde vai aparecer apenas os que estão dentro desse threshold, né, como está zero aqui não vai aparecer nada, se eu aumentar aqui vai aparecer todos que estão acima, e no caso se eu mudar aqui vai aparecer cada vez menos, né. Aqui vamos pegar o máximo possível de elementos, né, segmentados. O label, que aqui não mudou nada porque eu não atualizei nenhum label. E o material, que é o que nós vamos utilizar para guardar, né, para anotar esses nossos segmentos. Podemos ver que nada está anotado, então nenhum segmento apareceu aqui. O crop, no caso, se nós quiséssemos fazer um corte dessa região, certo? Então, e aqui embaixo algumas opções de size threshold que são importantes para a segmentação que, que é útil na parte da segmentação é, semiautomática usando esse protocolo. Aqui a gente já tem a máscara pré-segmentada, como nós podemos lembrar aqui. E o set material, onde a gente vai selecionar essas regiões e salvar na região de material, né? Reanotar na região de material, certo? E percebam que nessa região só tem um botão, e esse botão ele é multiuso, ou seja, nós vamos utilizar ele para várias funções. Quando clicarmos nele, ele vai ter uma função, quando nós fizermos um segundo clique, ele vai ter outra função. E aqui no fim, nós temos o label, que nós vamos atualizar, ou seja, para setar uma legenda para cada região de interesse que a gente quer, ou seja, para cada vesícula, para cada compartimento, para cada membrana, cada segmento de membrana. E por fim aqui a janela de salvar esses resultados. Aqui abaixo nós temos o log, que nós podemos acompanhar, né, para ver se está tudo ok, um log terminal. Então, aqui nós podemos observar o programa de forma geral. Para selecionar essa região e salvar em uma nova máscara, nós vamos utilizar os materiais. Então, nós vamos anotar os materiais e vai gerar um novo arquivo de máscara, que é o que nós temos interesse. Então, nós vamos utilizar essa região Set Materials. Vamos primeiro atualizar nossos labels. Quando nós vamos aqui em Labels, ele não tem nenhuma informação, então nós podemos vir aqui nesse botão Update Labels. Quando nós clicamos nele, ele vai fazer uma anotação automática baseada no protocolo anterior. Podemos ver que agora cada membrana está separada de uma maneira diferente, certo? De uma cor diferente, desculpa. E cada cor dessa, ela contém um index. Quando nós passamos o mouse nesse display, ou clicamos, podemos ver que não tem nenhuma função associada, né? Mas nós podemos verificar os índices dessas membranas, verificar o tipo dessas membranas e alterar esses índices a partir desses botões. Por exemplo, vamos direto para a região de materiais, onde nós clicamos em Display Cursor, percebam que mudou aqui a função do botão, e nós estamos com a função ativada de Display Cursor. Então, nosso cursor aqui no display, percebam aqui, ele está alterado, ele está com um desenho diferente e tem uma função. Agora, quando eu clicar em qualquer região, ele vai nos dar uma legenda aqui, que indica a posição XY desse ponto que eu selecionei, o index desse ponto, no caso aqui index 0, que é todo esse fundo aqui que nós podemos ver, e a cor que está delimitada. Esse index, se nós clicarmos em outra região, por exemplo, aqui uma região de membrana de interesse, vamos trabalhar com essa região aqui, percebam que essa cor azul tem um index associado, que vai ser a mesma para todo o segmento de membrana desse. Então, quando eu selecionei aqui, selecionei esse
esse compartimento aqui de interesse dotado de membrana, eu posso agora alterar a label desse material clicando aqui nesse botão Charge Label. É importante verificar qual label nós vamos colocar. Então aqui está com 1, eu não guardei nada nessa label 1, como vocês viram até então, mas ele poderia ser, por exemplo, label 2. Isso vai ser o valor que vai estar na nossa máscara e é útil lá na frente. Então, nessa mesma máscara, nós podemos selecionar diferentes regiões e setar aqui. Quando eu clicar no botão, então podemos clicar agora no botão, depois de selecionar a região de interesse aqui, podemos clicar no botão Charge Label e vemos que na janela de Views aqui nós temos um material que mudou automaticamente. E agora nós temos apenas, quando nós percorremos aqui no eixo Z, apenas essa região que era desse compartimento de interesse selecionado. Então, a partir disso, nós podemos ter um novo arquivo, por exemplo, só com essa máscara, que é o que nós vamos fazer. Se nós quisermos adicionar outra membrana nessa região, por exemplo aqui, voltamos para label, adicionar essa outra compartimento aqui, que eu estou passando o mouse, na mesma legenda, no mesmo label, eu poderia associar. Aqui eu não vou associar porque são compartimentos diferentes, mas, por exemplo, poderia ser 2 compartimentos anotados separados, mas que eu quero que estejam na mesma máscara. Ou então também selecionar essa região e colocar, por exemplo, aqui um display 2, um label 2, seria um segundo número que estaria na minha máscara representando essa região. Voltando aqui para o material, já tem a região de interesse que nós queremos, né? Aqui selecionada. Então, eu posso ir diretamente aqui agora em Save Materials. Então, ele vai salvar todos esses materiais em um único arquivo MRC. Save Materials, aqui no terminal, nós podemos ver que ele salvou esse material. Tendo isso pronto, podemos fechar aqui o programa. Nós vamos ver aqui que na janela do Scipion ele done, né, foi feito o nosso processo. Podemos fechar e depois de alguns segundos vai aparecer aqui no nosso output a máscara que nós criamos. A nova máscara, lembrando, a máscara específica dessa anotação que nós fizemos. Abrindo aqui pelo iMod, por exemplo, essa nova máscara, nós temos agora apenas a região que nós queríamos anotada em uma nova máscara, certo? Por exemplo, aqui nós podemos agora abrir outro programa, por exemplo, no Chimera, e verificar a máscara que nós fizemos, que pode ser utilizada para, por exemplo, representar um volume, fazer alguma outra função, né? Alguma outra representação, como nós podemos ver aqui. Então, nós temos esse segmento anotado separadamente do restante do tomograma. Para a visualização, a visualização é montar vídeos ou utilizar isso como picking para subtomo, average ou outro tipo de finalidade, aí nós podemos ver em outros momentos. Mas aqui podemos ver que temos uma máscara agora pronta apenas dessa região de interesse. Então esse processo de anotação nós conseguimos fazer aqui. Esse é o processo básico para qualquer tipo de anotação de membrana.